Amigos do Futebol Association, volto a falar sobre o selecionado de futebol do Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol. Por quê? A maneira como está sendo dirigido o futebol brasileiro não está dando bons resultados e já não vem dando há muito tempo. O treinador anterior do selecionado brasileiro, que ficou 6 anos lá, conseguiu praticamente nada. Se não me engano, ganhou uma Copa América 2019. Acontece que ficar invicto nas eliminatórias sul-americanas, ganhar a Copa América, aqui a realidade nossa, na América do Sul, no momento, nós só temos um adversário. Esse adversário é a Argentina. O Uruguai agora está passando por uma reformulação e poderá voltar a ser outra grande força do futebol sul-americano. Acontece que a convocação para esses jogos amistosos na data FIFA de junho desse ano não agradou a maioria dos entendidos de futebol. Diversos jogadores remanescentes da fracassada Copa do Mundo 2022 no Catar foram chamados novamente. Casos de Danilo, Militão, Marquinhos, Casimiro, Richarlison, Paquetá, que já não foram bem na Copa do Mundo 2022, mas no momento deveriam dar espaço para outras opções, outros jogadores que estão em melhor fase técnica e física dentro do futebol brasileiro e até lá na Europa. Aí você situa-se dos jogadores que estiveram em 2022, principalmente Vinícius Júnior, outro que está bem é o Rodrigo no momento. O que mais que nós temos no futebol brasileiro? Falta organização, falta o melhor curso da CBF, que tem uma academia de futebol, mas não está conseguindo melhorar a qualidade técnica tática do treinador brasileiro. Isso eu tenho falado aqui. É um curso milionário, é um curso curto e que não apresenta nada de prático para aqueles que lá vão para tentarem ou para prosseguirem na carreira de treinador dentro do futebol brasileiro. Você tira por aí alguns treinadores, os mais experientes, claro, que estão sempre na roda dos clubes dentro do futebol brasileiro, caso de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que estava como coordenador técnico do Atlético Paranaense e hoje assumiu como técnico do Clube Atlético Mineiro. Aí você tem Vanderlei Luxemburgo, que volta agora e foi assumir a equipe do Corinthians Paulista. Você tem Mano Menezes, que continua na roda, está lá no Inter de Porto Alegre. Você tem Renato Gaúcho, que se adaptou bem na qualidade e condição de técnico de futebol. Você tem Dorival Júnior. O que mais você tem no futebol brasileiro? Desses diversos, centenas de clubes que tem, Série A, B, C, D no futebol brasileiro, que mais que você tem de um técnico que apresente algo de positivo nos clubes que estão? Que apresentam uma, não vou dizer novidade, mas uma estratégia de jogo mais vencedora. Tudo é a mesma coisa, um copia do outro. O que varia, um ou outro está adotando o 3-5-2 jogando com líbero. Um ou outro está adotando sobrar com líbero, coisa que a Argentina está fazendo já há algum tempo e foi campeã do mundo assim. Os demais vão na conversinha de quem inventou as famosas linhas. Linhas, elas são oriundas do rugby. E desde que foi criada o Futebol Association, acabou esse negócio de linha. Não tem linha, tem setor de campo, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque. Eventualmente, próxima área, alguns clubes colocam seus jogadores defensores numa linha, bem ali, ó lá, na frente da grande área. Aí
A própria mídia esportiva está colocando uma série de palavras, uma série de termos dentro do futebol que não condizem com o que é, primeiro, a realidade do futebol brasileiro, e segundo, é só pegar um dicionário de português e vocês vão ver que muita coisa que é falada ali não tem nada a ver para ser dito dentro de um jogo de futebol. Eu volto a dizer, sou favorável sim à convocação e contratação de um técnico europeu, que estão muito mais adiantados do que a maioria dos treinadores brasileiros. Hoje, o selecionado brasileiro precisa de um treinador tipo Guardiola. É quase que impossível, mas eu estou falando do estilo dele. Estilo Guardiola, certo? Estilo Abel Ferreira, que está no Palmeiras. Estilo Mourinho. Estilo o próprio Sampaoli. Aqueles que se agitam e agitam o jogo, os jogadores, e dominam completamente os vestiários. E o Ancelotti. Ancelotti é outro nível. Ancelotti é estilo Sir Alex Ferguson. É uma fleuma mais, embora italiano, tem aquela fleuma britânica de conduzir a equipe. Conduz muito bem, é uma excelente opção. Mas o Brasil hoje, dentro do seu selecionado, precisa de alguém nesse estilo desses treinadores que eu falei. Porque só vier dar bom treino tático, tecnicamente, ele vai ter também que bater de frente com a CBF e seus patrocinadores e empresários na convocação dos jogadores para o selecionado brasileiro. E sair desse lugar comum, desses 7, 8 jogadores que estão e ficaram 6 anos na seleção brasileira. 6 anos. Aí ainda tinha Gabriel Jesus, mais uns outros que chegaram e no fim nem foram convocados. Quando jogadores de boa qualidade que estavam não só lá na Europa, mas principalmente no Brasil na época anterior à Copa do Mundo 2022, jogadores do Palmeiras, jogadores do Clube Atlético Mineiro, jogadores do Clube de Regatas Flamengo, e que não foram convocados. Um ou outro foi convocado. Quando eu sempre defendi que deveriam ser convocados jogadores pelos setores de campo que atuam, que já viriam dentro do selecionado com um conjunto, jogando juntos, 2, 3, 4 jogadores, o que facilitaria e melhoraria o nível do selecionado brasileiro. Urge que algo seja feito para que, primeiro, o curso da Academia de Futebol da CBF melhore a maneira de orientar os treinadores brasileiros. Deixar de lado as expressões criadas pelo treinador anterior do selecionado brasileiro. Parar de falar que vai na vertical, que joga em linha, essas coisas que eu sou contra totalmente. Vamos voltar ao futebol que existe. Não é futebol raiz, é futebol real. O futebol não mudou. O futebol, depois que foram feitas adaptações, a regra foi mudando lá atrás, depois que foi criada a Football Association, até 1895, acho que foi a última grande mudança, se não me engano, que foi a lei do impedimento, não houve grandes mudanças, adendos apenas as regras, as leis que já existiam no futebol brasileiro. Agora hoje ficam inventando jogador, goleiro, jogar adiantado, todos eles tomando bola por cima. Defesa, em linha, todo mundo quer 2, 3 jogadores meio-campistas ou atacantes de velocidade para a bola ser jogada no ponto futuro, nas costas da defesa que está em linha. Hoje é isso que se procura no futebol brasileiro. Esperar Ancelotti, um grande treinador, estilo Sir Alex Ferguson, uma fleuma britânica, embora seja italiano, mas ainda acho que jogadores mais de estilo de Zé Mourinho, Abel, Guardiola, Sampaoli, é o que o Brasil precisa no momento para sacudir o vestiário
do selecionado brasileiro, para exigir da Confederação Brasileira de Futebol que realmente os melhores jogadores na atualidade sejam convocados. Para os amigos do Football Association, professor José Roberto Fernandes, coordenador e diretor técnico internacional de futebol, um grande abraço!